Tá. Então, primeiro a gente vai trabalhar o círculo, eu vou te explicar como funciona e o que é o círculo cromático moderno, tá? O círculo cromático moderno é basicamente isso aqui, essa rodinha de cores que eu abri aqui, tá? Ela é baseada em, ele é baseado em, um minutinho, virar assim, ele é baseado em 6 cores, tá? Vou pegar aqui. São 6 cores. Tá acompanhando, Lucas? Tá. É porque eu sempre pergunto que eu não sei se você caiu ou não caiu. Não, tá suave, relaxa. É o ciano. É o ciano. O magenta. E o amarelo. Essas 3 cores são o que a gente chama de cor pigmento. Tá? Elas são parte de um esquema de cor chamado. E eu vou fazer as cores. Que é cian, magenta, amarelo e black. Tá? Aí você fala, por que diabos eles usam a última letra do black? Por que diabos eles não usam o B de black? Por que não é semib? Por que é semic? Tá? Isso daqui, lembrando, é o que a gente chama de cor pigmento. Cor pigmento é tudo aquilo que é usado para imprimir revistas, jornais, até impressão em tecido para fazer roupa. Tudo isso é baseado em CMYK, tá? Uhum. E qualquer coisa que sai desse esquema é o que a gente chama de Pantone, tá? Isso. Mas aí a gente também tem a cor luz. O que é cor luz? Qualquer coisa que é usada em ah, qualquer coisa que é usada em telas. E hoje, cor luz é muito mais. Cada dia que passa, cor luz é mais usada do que cor pigmento. Tá? A cor luz, ela se baseia em cores diferentes. A cor luz, ela segue um esquema R, G, B. Que Ah, é é física? Por quê? Red, Green, Blue. Todas as cores nessa tela para qual você está usando nesse exato momento, todas as cores que estão aparecendo nela
são RGB. É a tradução em RGB de tudo que eu estou fazendo na tela. Ok? E tem uma coisa curiosa. No círculo cromático moderno, as cores RGB, elas são complementares, ou seja, elas estão intermediárias às cores. O CMYK, ele é cor primária, tá? O cian, magenta e amarelo. No círculo CMYK, no círculo cor pigmento, elas são as cores primárias. Num círculo RGB, é o RGB que são as cores primárias, tá? A cor secundária é qualquer cor que está exatamente no meio entre as cores primárias no círculo cromático. Isso é uma cor secundária. Uma curiosidade do círculo cromático moderno é que as primárias do círculo cromático RGB, as secundárias do RGB é CMY e as secundárias do CMY é o RGB. Elas se intercalam entre si. Beleza? Beleza. Aí você tem as terciárias, que são as misturas entre elas, tá? Então, por exemplo, entre o verde e o ciano, você vai ter um verde água. Dá para puxar um pouquinho mais por cima. Você vai ter um verde água. Você vai ter um aquamarino. Entre o verde e o amarelo, você vai ter aquele verde amarelado, aquele verde que a gente chama de verde bandeira, né? Certo? Dá para deixar mais amarelo um pouco. Melhor. Que aqui está destacando um pouco mais. Que é o verde amarelado. Ou amarelo esverdeado. Tá? Entre o amarelo e o vermelho, você tem o laranja. Então, no círculo cromático moderno, o laranja ele é mais ou menos uma cor terciária. Tá? Entre o magenta e o vermelho, você tem o rosa. Puxa um pouquinho mais vermelho. Tá. Você tem o rosa. Entre o magenta e o azul, você tem o roxo, o violeta. E entre o azul e o ciano, você tem um azul turquesa. Você tem o azul Facebook. Tá? Esse daqui é o círculo cromático moderno. Então, deixa eu escrever aqui.
Só que você tem também, existe também, o que a gente chama, que é o que você vai trabalhar, o círculo cromático clássico. Tá? Por que existe essa diferença? O círculo cromático moderno é algo do século XX para cá. Tá? Ele é algo que foi criado para. Como é que eu vou dizer? Ele é algo que foi criado para facilitar a vida do mercado gráfico. O mercado gráfico usava essas cores e era muito difícil fazer. Assim, hoje em dia, eles descobriram que se você parte de cores primárias, ciano, magenta e amarelo... Nossa, professor, volta um pouco na explicação, por causa que começou a travar muito a conexão. Não, relaxa. O clássico, você quer dizer? Volta só um pouquinho na explicação, que a minha conexão travou. Ah, não. Beleza. O círculo cromático clássico, ele existe porque por causa do mercado gráfico. Porque foi descoberto lá pelo começo do século XX que você conseguia muito mais cores diferentes, milhões de cores diferentes, tá? Desculpa, milhares de cores diferentes. Se você partia do ciano, magenta e amarelo, o amarelo não, mas o ciano e o magenta são cores artificiais, são cores que você não consegue criar com coisas que você tira da natureza, tá? E se você parte dessas três cores, você consegue milhares de cores. Sendo que, se você usava as cores clássicas, você conseguia algumas centenas de cores e só isso, tá? O RGB é o que te dá mais cor. Você tem milhões de cores no RGB. Que é por isso que você tem que tomar cuidado se você está trabalhando em RGB digitalmente. Por quê? Aquela pintura que está linda na sua tela em RGB, na hora que ela vai ser impressa num papel, ela perde completamente o brilho. Ela fica aquelas cores apagadas, aquelas cores meio foscas, entendeu? Por isso que eu, pessoalmente, trabalho direto em CMYK. Mas, enfim. O círculo cromático clássico, os pintores da antiguidade, eles usavam as cores que eles tinham à mão, tá? O amarelo é uma cor que é bastante fácil de encontrar na natureza, de encontrar coisas na natureza que se você maceta, moe e mistura com água, você vai ter um pigmento amarelo. Beleza? Uhum. Tá. O vermelho também é uma cor que, assim, não é tão difícil de você encontrar na natureza. Tá? Não é tão difícil de você encontrar na natureza. Então, desde a antiguidade, eles já usavam coisas vermelhas. Tá? Uma cor que era muito presente, por exemplo, nas estátuas greco-romanas. É que, óbvio, a tinta ela foi sumindo com o tempo, então hoje a gente só tem as estátuas brancas, mas originalmente elas eram pintadas. Isso sem contar os pesquisadores que iam lá e raspavam a tinta. Né? Também. O azul... Eu achava muito chamativo e meio gay também. Não, é por uma questão de supremacia branca mesmo. Também. E aqui... tudo isso junto. O azul, a gente tem também... relativamente fácil de achar na natureza. Não é tão fácil quanto as outras duas, mas é relativamente fácil de achar na natureza, assim.
é factível, entendeu? Não é uma coisa, não é que nem o magenta, por exemplo, não existe. Uhum. Ou o ciano, que não existe. Tá? Então, os pintores clássicos, eles se baseavam nesse círculo cromático. E é isso que você vai fazer. Você tem o seu caderno, certo? Você tem aquela capa do seu caderno. Primeiro, Sim. tira a canaleta fora, para você separar as folhas. Aí você vai ter a capa, você vai ter um monte de explicação e você vai ter o primeiro exercício, que vai ter esse círculo cromático aqui. Sim. Certo? Certo. O que você vai fazer? Você vai preencher esse círculo cromático. Você vai preencher. Primeiro, você tem em cima, né? Você tem 3 quadradinhos, né? Que tem ciano, magenta e amarelo. Você vai preencher com ciano, com magenta e com amarelo. Você vai pintar. Aí embaixo dele você tem outros 3 quadradinhos que tem azul, vermelho e amarelo. Você vai fazer a mesma coisa. Aí embaixo você tem um círculo cromático. Só que é o círculo cromático da pintura. É o clássico. Então o que você vai fazer? Você vai preencher as cores principais, que está numerada para você, então não tem tanta dificuldade. Você vai preencher com amarelo, vermelho e azul. E aí você vai encontrar as cores secundárias, que no caso seriam essa, essa e essa, e as terciárias, que no caso seriam essas aqui. Ok? Ok. Então é isso. Tá? É isso que você vai fazer, vai fazendo. Mais uma vez, como você está usando marcadores baseados em álcool e não guache, testa no papel separado primeiro, antes de você encostar no seu caderninho. Beleza? Ah, professor, eu já testei aqui e eu tô vendo que assim, antes de misturar vai dar muito certo. E eu dizendo com confiança que misturar não vai dar certo. Tá. Bom, a gente vai ter que partir pro digital, então. Epa. Tá? Tô muito triste com essa notícia. Nossa, eu tô muito triste. A gente vai ter que partir pro digital. Não vai ter jeito. Alexa, toca Despacito. Bom, vai fazendo então e me manda os resultados lá no WhatsApp, tá bom? Ok.